Você já percebeu que a tecnologia ela tá tirando a infância das crianças? Quando eu era mais novo, eu lembro muito bem de ficar o tempo todo, boa parte do tempo, fora de casa. Eu lembro que antigamente eu gostava de ficar na rua jogando bola com os amigos, apesar de não saber jogar bola, né, porque eu era muito ruim. Eu tinha o costume de ficar na rua. E o tempo todo eu lembro que minha mãe, ela sempre me chamava, porque eu não conseguia ficar fora de casa, eu não conseguia sair e não voltar tão cedo, porque para mim era muito divertido, sabe? Eu gostava de pegar, ir pra rua, apertar a campanha dos outros, sair correndo, bater no portão dos outros. Eu tinha esse costume quando era mais novo. E eu lembro também, cara, de ficar boa parte do tempo perto de um bar. Onde eu morava tinha um bar, cara, que lá tinha uma máquina de flipper. E o tempo todo eu ficava jogando lá 2002, Tekken Go Fight. Jogava jogos assim, que era muito maneiro, porque na época eu ficava com meus amigos e gostava de estar ali, né, na rua, se divertindo. E não tinha costume de tanto ficar em casa. E hoje eu percebo que cada vez mais isso tem se perdido um pouco, né? Essa cultura de você sair para poder ficar com pessoas, sair para interagir. E isso não está só sendo tanto para jovens, né? Mas quanto para crianças também, né? A gente tem percebido que o tipo de diversão tem mudado, sabe? Essa questão de as crianças irem ficar na rua, acompanhado dos pais, claro, né, jogando bola, sabe, se divertindo mesmo. Hoje, cada vez mais, temos visto que o celular tem sido prioritário na vida da criança, tem sido o entretenimento principal, né? E atividades como estar em grupo, estar ali, estar se divertindo com outras crianças, tem sido deixado de lado. Tem um livro que ele traz muito bem essa questão, que é chamado Nativos Digitais. Nesse livro ele mostra que a tecnologia ela moldou a forma como tem sido a infância das crianças, das pessoas, e mudou literalmente a nossa cultura. Sempre essa habilidade, né, da criança sempre foi principal, porque quando a criança ela está com outras crianças, ela desenvolve a criatividade, ela desenvolve aquela questão de saber compartilhar, ela aprende isso quando ela está com outras crianças, porque ela começa a entender, cara, eu tenho que dividir. Então, hoje a tecnologia, ela tem moldado a forma com que a gente tem convivido entre pessoas. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o impacto que a tecnologia tem feito na nossa vida e por que a gente precisa aprender a lidar com ela para a gente poder conseguir usar ela a nosso favor ao invés de ela, no caso, tomar bastante nosso tempo. Meu nome é Jonathan Wallace. Se você gosta desse tipo de vídeo, aqui eu vou mostrar para vocês as consequências da tecnologia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ação de desenvolvimento pessoal, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, porque tem muito conteúdo bom. E também vou falar porque a pornografia ela tem impacto na forma com que a gente foi educado a utilizar a tecnologia. Então é isso, bora pro vídeo. Cara, hoje o celular ele é muito importante para a gente poder fazer nossas atividades diárias. Com ele a gente consegue fazer ligação, a gente consegue botar uma rotina, a gente consegue ir a certos lugares, fazer pedido. Só que durante muito tempo para cá, principalmente depois da pandemia, o vício e aumento do tempo de tela tem crescido absurdamente, que tem gerado uma onda de ansiedade e depressão, que tem feito com que pessoas não consigam lidar com isso. E boa parte disso vem da forma com que a gente foi moldado. Porque assim como eu falei, né, as crianças hoje têm muito acesso ao celular. Tem pesquisas que falam, cara, eu vou deixar inclusive aqui na descrição, que diz que a criança ela nem deveria, não deveria criar uma criança de 2 anos estar com o celular. E hoje muitos adultos deixam seus filhos usarem o celular ali à vontade, já desde novo, estimulando o cérebro da criança. A criança ela já cresce com o cérebro hiperestimulado, entendeu? E esse vídeo não é sobre crianças, é mais sobre como a tecnologia ela tem impactado a nossa forma de não resistir ao prazer instantâneo, imediato. A gente não tem aprendido isso, porque no celular a gente tem controle de tudo. Eu tenho um controle dos vídeos que eu quero assistir, eu tenho um controle da pornografia, porque numa relação normal, quando a pessoa ela vai se relacionar com outra pessoa, foge um pouco do controle dela, que é o quê? A pessoa ela tem que ir lá, ela tem que conversar, ela tem que, muitas das vezes, estar sujeita a levar um fora, uma rejeição, entendeu? Agora, na pornografia, você pula todas essas etapas
e simplesmente você consegue aquele prazer instantâneo, aquele prazer na hora. Mas depois bate aquele sentimento de caraca, mano, tô sozinho, entendeu? Mas isso está de acordo com a forma que a tecnologia moldou a nossa forma de interpretar as coisas, de não conseguir resistir ao prazer instantâneo, entendeu? Porque se você hoje consegue tudo você tem acesso na hora, você acaba perdendo a sua resistência, entende? Isso também se aplica até mesmo nos tipos de conteúdo que a gente assiste, porque antigamente, pensa bem, não vou dizer nem na época dos nossos pais, mas antigamente quando a gente queria assistir um filme na televisão, botar a sessão da tarde, cara, a gente tinha que esperar os comerciais passarem. A gente tinha que esperar o dia certo para poder assistir aquele filme. A gente não tinha controle do que iria passar na televisão, entendeu? A gente dependia muito do que a emissora iria passar na televisão. Só que quando chegou a internet, ela mudou isso totalmente. Ela mudou isso totalmente. Por quê? Porque hoje, com apenas um clique, a gente consegue pular aquilo que a gente não quer ver. E isso está de acordo com a nossa capacidade de prestar atenção nas coisas. Está de acordo com a nossa capacidade de não resistir, não lidar com o desconforto. Desconforto de assistir até o final, de pegar uma parte do filme ali que você não tá gostando, você, caraca, não vou assistir isso até o final, mano. Por quê? Porque isso tá de acordo com a forma que a gente foi criado. Então, cara, se você perceber, o nosso cérebro, ele está mudando, tá? E isso tem impactado cada vez mais na forma com que a gente vai ler um livro, tem impactado na forma com que a gente estuda. Hoje, cara, hoje realmente, vou falar para vocês, eu tenho muita dificuldade de tecnologia também. Assim, da mesma forma. Hoje, uma coisa que eu gosto muito é música. Música, sou viciado em música. Mas estou tentando mudar para poder conseguir lidar com isso da melhor forma possível. Então, isso está de acordo com a dificuldade de sentir o tédio. E isso é tão lucrativo para a indústria, tão lucrativo, e faz com que um sistema ele se alimente justamente da nossa dificuldade de resistir à gratificação instantânea. Porque pensa bem, hoje, o que a gente tem visto mais? Principalmente depois da Copa do Mundo. A gente percebeu que houve um aumento muito grande na quantidade de apostas. A gente percebeu que houve um aumento gigantesco na aposta. E por que hoje é tão divulgado o Tigrinho? Porque existe uma demanda que, cara, que tá realmente apostando ali, na esperança de conseguir ter a recompensa em curto prazo. Ou seja, eu jogo lá um dinheiro na bet, no sistema de aposta, tem possibilidade de eu conseguir muito dinheiro em pouco tempo. Ou seja, não tem tanto esforço, tá entendendo? Não tem tanto esforço. Então, conforme você vai acostumando o teu corpo ali, pô, caraca, joguei 50, ganhei, voltou 150. Caraca, o seu cérebro, ele já associa aquilo. E dali, o que que ele faz? Ele cria sistemas neurais que toda vez que você sente aquele desconforto, aquela emoção de cara, pô, mano, preciso de dinheiro, vou dar um exemplo assim, você recorre àquele sistema, aqueles padrões de comportamento para poder apostar, entendeu? Então é assim que funciona o jogo de quem vai apostar na bet, de quem aposta ali. Por isso que as pessoas não conseguem sair, porque o corpo se acostumou com aquela recompensa. Isso vale tanto para a pornografia, porque a pornografia você tem um controle daquilo, você tem uma recompensa rápida em um curto período de tempo. Isso vale, mano, isso vale para rede social, isso vale para tudo que você vai fazer. Isso vale para você que quer que tenta, claro, que vai pelo gosta de ouvir, né, um audiolivro ao invés de tentar ler, porque o audiolivro é mais rápido, você tá ali, é bem dinâmico. Ou de repente um influenciador ele chegar, olha que loucura, mano, olha que loucura. Um influenciador chegar para você, dar a opinião dele a respeito daquele tema e tal. Você, às vezes, ou eu também, sem senso crítico, não filtra aquilo que ele tá falando, pega aquilo como verdade sobre aquele tema e você se atualiza daquele assunto, entende? Então, o que aconteceu nessa trajetória? Você teve uma recompensa muito rápida, você teve um prazer muito rápido, porque você não teve aquele trabalho de pensar. Outra pessoa pensou por você e aí automaticamente você simplesmente adotou aquilo como opinião. Aí quando chega na roda de amigos, conta aquilo como uma verdade e pronto, você teve a recompensa rápida. Cara, eu preciso falar sobre isso porque isso está ligado à nossa cultura, está ligado à forma com que a tecnologia. E lembra que eu falei para vocês sobre a da pandemia?
Sim, cara, a pandemia ela contribuiu muito para isso. Ela contribuiu muito para o aumento da ansiedade, da depressão, porque quando chegou a pandemia, todo mundo ficou em casa e a tecnologia se tornou a fonte principal de entretenimento, de comunicação, né? A rede social se tornou a forma principal, né? De comunicação de tudo. Então isso contribuiu para o aumento disso. E as tecnologias e as indústrias, já entendendo da situação, foram estudando cada vez mais, falaram, cara, eu preciso arrumar uma forma de moldar o comportamento dessas pessoas. E aí, o que que fizeram? Fizeram tudo isso, entendeu? Tem um livro que fala a respeito sobre isso, que é o Hooked, que fala que um grupo de pesquisadores lá do Vale do Silício, eles estudam o teu comportamento, né, através de design, várias coisas, eles pensam cada coisa que você vai fazer. Ele pensa ali, cara, como é que eu posso fazer ele gastar mais tempo da vida dele no celular? Como é que eu posso fazer isso? Então eles vão estudando, por exemplo, toda vez que ele colocar o celular no bolso, precisa ter um gatilho, uma notificação para poder ele voltar na plataforma. Entende? Então é assim que funciona. Então é assim que eles foram moldando a nossa forma de agir, foram assim que eles foram moldando a nossa forma de pensar, né, família? Então, até inclusive, um relato pessoal, cara, para poder gravar esses vídeos assim, eu tô começando até criar roteiros, né, para poder fazer e trazer a melhor comunicação para vocês aqui, né? Para que eu consiga trazer o melhor conteúdo, porque até eu também fui impactado por isso, né? Todos nós, a gente precisa realmente aprender a lidar com isso, com esse excesso de dopamina e entender que o estímulo imediato não é a melhor forma de conseguirmos o prazer, mas o de longo prazo é aquilo que vai nos diferenciar. É aquele prazer que você olha, você, mano, eu lutei para conquistar aquilo, entendeu? Eu lembro muito bem, mano, que uma vez eu estava estudando, né, eu fiz um curso de marketing digital, ferramentas de marketing digital no Senac. E, cara, eu lembro que eu estudei pra caramba. Fiz na pandemia, inclusive, eu estudei muito. Estudei bastante para poder passar. E depois de muito tempo, eu fui aprovado. Eu falei, caraca, mano, quanto tempo eu estudei para isso? Caraca, eu lembro das noites que eu estudei, também do curso que eu fazia lá em Bom Sucesso, fazia o curso de administração. Esses cursos me fizeram lembrar, essas dificuldades me fizeram lembrar do tempo do deslocamento que eu fazia para poder ir lá estudar, para poder ir lá fazer o curso, entendeu? E aí eu senti aquele prazer, não foi aquela parada de uma coisa momentânea, mas uma coisa que você gostou, você não gostou do processo, não digo nem gostou, mas eu digo, você lembra do processo, tá entendendo? Então, esses prazeres, esse tipo de coisa, eles são mais duradouros, entendeu? Prazer em Deus também é eterno, não é nem duradouro, mas é eterno, entendeu? O prazer de família, ter uma família, mano, acredito que é o prazer que você duradouro, entendeu? Que você vai ter ali, que você, mano, caraca, mano, é isso, tá ligado? Então, família, esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Vou começar a trazer mais conteúdos relacionados a isso. E uma dica final que eu preciso falar para vocês é, cara, substitua os hábitos, substitua. Mano, vai treinar, vai fazer uma academia, mano, vai fazer um esporte, entendeu? Cara, começa a assistir coisas que vão te agregar, que você vai olhar, você, mano, hoje eu aprendi isso, eu me tornei 1% melhor, entendeu? Hoje eu aprendi sobre mentalidade, hoje eu aprendi sobre tecnologia, que é o conteúdo que eu gosto de trazer aqui para vocês, entendeu? Hoje eu aprendi sobre isso. O que que você hoje aprendeu? Todos os dias, olha no final do dia, observa, cara, o que que eu aprendi hoje que me tornou uma pessoa melhor. Então essa dica de substituir é a melhor forma de lidar com isso, porque não tem como você somente parar, você precisa substituir e entender que isso faz parte, entendeu? E o hábito, dois hábitos principais que eu acredito que seja o melhor para poder lidar com isso é se apegar em Deus e
também praticar uma atividade física que vai fazer muita diferença na tua vida. Mano, tu não tem noção, mano, dos benefícios, cara. Ou até se você treina ou não, já deixa aqui nos comentários, ou se você já treinou algum dia, deixa aqui nos comentários que você vai ver, cara, que o benefício é muito grande. Você muda a tua cabeça, muda a forma de você pensar, te molda, te deixa mais calmo, mais tranquilo. É isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Meu nome é Jonathan e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Tamo junto, abraço.